Sejam bem-vindos ao 10º episódio do 3 Pontos Podcast. O meu nome é Nayane. Eu sou o Gilson e hoje nós vamos falar um pouquinho aí da importância de construir músculo, de ganhar massa muscular. Então, para começar, por que ganhar massa muscular? É só estética ou você consegue? Não, claro que não. A grande maioria das pessoas já levam para o lado estético, né? Ganhar massa muscular, ficar musculoso, ficar definido, tem essa parte, mas o mais importante é relacionado à saúde. Então, quanto mais massa muscular, melhor a nossa saúde. Então, mais o nosso metabolismo fica mais acelerado, né? A gente consegue ter mais estabilidade no nosso corpo. Então, o que sustenta o nosso esqueleto é a massa muscular. Então, quanto a gente vai perdendo essa massa muscular, nosso corpo vai ficar mais frágil. Você consegue dar um exemplo? Dores no joelho, por exemplo. Pode ser falta de massa muscular. Talvez não esteja fortalecido. Né? Uma hernia de disco, uma dor na lombar, uma dor na coluna. Então, são coisas que estão relacionadas à parte muscular. Uma má postura, por exemplo, pode ser relacionada a uma falta de ganho de massa muscular. Então, a minha musculatura das costas, por exemplo, está fraca. A tendência é eu ficar mais aqui, e aí, né, acometer a minha postura, acometer outros pontos, né, que vão causar dor. Então, está tudo totalmente ligado, saúde, com estética, com tudo. E com relação ao emagrecimento, faz diferença? Porque normalmente eu vejo, pelo menos no consultório, a pessoa querendo muito o emagrecimento associado a perder aquela gordura localizada. Ainda existe muito das pessoas que querem emagrecer pensarem dessa forma. Não quero ganhar músculo, eu só quero perder gordura, só quero perder essa gordura que incomoda. Mas o interessante do processo de emagrecimento é aumentar essa massa muscular. O que vai fazer você emagrecer e criar um resultado duradouro é aumentar essa massa muscular. Por quê? Não foi combinado não, tá? Curiosidade. Porque quanto o músculo, imagine que você tem um carro com uma potência aí 1.6. Ele gasta, vamos supor que ele faz 12 km com 1 litro de gasolina. Um carro 1.0, ele vai gastar menos gasolina, vai fazer 15 km por litro. E assim é o nosso corpo. Então, se eu tenho muito músculo, ele consome mais energia, mais calorias. É como se fosse um motor mais potente. Então, isso potencializa, é o chamado acelerar o metabolismo. Então, quanto mais músculo eu tenho, mais metabolismo acelerado, mais eu vou gastar energia, gastar calorias. Então, para o emagrecimento, é muito importante, isso vai acelerar esse processo, né? E aí você vai continuar mantendo esse resultado, então vai ajudar nesse processo. Eu não tenho como eu deixar de associar, veio na minha cabeça isso agora, aqueles fisiculturistas, que eles são muito musculosos e tal. Então significa que eles têm mais saúde? Então, quanto mais músculo, mais saúde. Então, eles demandam de uma gestão energética muito alta para isso. Então, eles vivem para aquilo. Então, consequentemente, eles têm pouco percentual de gordura. Então, quanto menos gordura você tem, mais saúde você tem. Quanto mais músculo você tem, mais saúde. Então, assim, está associado assim, à saúde, ter mais saúde, mais qualidade de vida. Então, melhor muito músculo do que muita gordura. Entendi. Mas e associando isso com a nossa realidade? Porque eu acho que muitas pessoas que ouvirem isso, talvez vão pensar, então eu tenho que chegar no nível de um corpo de fisiculturista para eu ter saúde plena. Será que isso existe? Aquele são atletas, né? Eles vivem para aquilo e criar uma situação igual aquelas é muito difícil. Então, eles doam uma vida para aquilo. Então, são 100% do dia deles pensado naquilo. Então, tem períodos de treinamento que eles ficam, abstinência total mesmo, às vezes de açúcar, de tudo. Então, é um processo, um trabalho voltado só para aquilo mesmo. Então, a pessoa ela vive daquilo, né? E diferente do que a gente do dia a dia, não é isso, né? A gente tem outros trabalhos, né? Tem estudos, tem família. Né? A minha pergunta como psicóloga é até que ponto também é saudável. Aí a gente está falando da construção de massa muscular, que é importante, mas a gente tem que pensar também que aí não é a gente viver para isso. Porque eu acredito que tenha um nível de sofrimento também a pessoa, um atleta
fisiculturista para chegar nesse nível de competição e manter esse nível. Então ele pode ter saúde em vários aspectos quando a gente fala de número de acúmulo de gordura ou não, mas a gente tem que colocar aí também tipo saúde mental, qualidade de vida. Com certeza. Para eles conseguirem manter um resultado daquele e conseguir adquirir um resultado daquele, vem uma equipe multidisciplinar. Então tem psicólogo junto, tem médico junto, tem nutricionista junto, endócrino. Então é um trabalho em conjunto mesmo. Você já deve ter atendido algum atleta. Então, independente se for do fisiculturismo, se for de outra modalidade, o empenho tem que ser muito grande para isso, para um nível de competição, nível de atleta, né? Mas aí vamos então colocar na realidade assim, da maioria das pessoas que precisam, vamos colocar assim do básico, do mínimo. Existe algum tipo, sei lá, de percentual ou algum cálculo? Do básico, cada idade vai ter um percentual ideal. Então, quando a gente faz uma avaliação física, a gente tem um parâmetro, né, uma classificação de acordo com isso, com a idade, com o gênero. E aí a gente vai usar esse percentual de classificação como parâmetro para ir melhorando os resultados. Então, essa tabela de classificação para pessoas normais, a gente usa muito a nível de saúde. Então, uma pessoa que busca estética, a gente usa esse parâmetro para baixo. Então, você quer ter uma barriga mais definida, a gente tem que ir descendo um pouquinho mais esse percentual abaixo desse limite de percentual de gordura. Então deixa eu ver se eu entendi. Se o meu percentual de gordura ideal dentro desse protocolo é 20%, e aí eu viso estética, menos que 20%. Vai ter que abaixar, exatamente. Aí é mais difícil. Porque esse percentual aí, ele está levando em consideração a sua saúde. Então você chega, aquilo ali é um limite para você chegar. Com saúde. Passou daquele percentual, já está cometendo, né? Já está cometendo sua saúde, a sua circunferência abdominal já começa a aumentar. E aí já vai cometendo outras áreas da saúde, né? Correlacionada à hipertensão, problemas cardiovasculares. Então, quando a gente usa saúde, é daquele limite para baixo. Justo, quero definir mais o abdômen, quero reduzir. Aí já vai para a parte estética, a gente vai tentando reduzir cada vez mais isso. E dá para fazer isso de uma forma tipo saudável? Com certeza. É porque eu vejo muitos extremos, né? Hoje esse padrão de querer um corpo bem, definido bem, seco, às vezes leva as pessoas também para ter procedimentos cirúrgicos ou estéticos. Não dá. Mas dá para fazer com alimentação e treino. Com certeza. Agora, a gente usa esse parâmetro de percentual de gordura, mas também acompanhando a massa muscular, que é o mais importante. Não adianta eu só reduzir a massa gorda, que é a gordura, e não aumentar a massa muscular. Entendi. Então aí que entra a importância do ganho de massa muscular no processo de emagrecimento. Eu vou reduzir gordura, vou aumentar minha massa muscular, e aí eu vou conseguir acelerar o meu metabolismo, para eu conseguir manter aquele resultado que eu consegui adquirir, para eu conseguir manter aquele percentual de gordura mais baixo. Então o músculo vai ajudar com relação a isso. Então eu vou aumentar a potência do motor, vamos dizer isso. Que legal, então é um mito a pessoa que vai buscar emagrecer só perder gordura, porque eu ouço isso dos pacientes que eu acompanho de emagrecimento, tipo assim, não, eu quero só perder gordura. Mas agora tem um detalhe muito importante, por quê? Há casos e casos do processo de emagrecimento. Eu tenho uma pessoa obesa grau 2, obesa grau 1, obesidade, que quer emagrecer, e aí o que acontece? Quando a pessoa está num grau de obesidade, ela vai ter que ficar no chamado déficit calórico. O que é déficit calórico? É ingerir menos calorias e gastar mais. E para o processo de ganho de massa muscular, o déficit calórico não é favorável. Então, para a pessoa que quer ganhar massa muscular, ela tem que estar equilibrado com os nutrientes necessários. Então, às vezes, acontece muito no processo de emagrecimento das pessoas mais obesas, de perder massa muscular. No primeiro momento, acontece por causa disso, por causa do déficit calórico. Entendi. A gente tenta fazer o trabalho com exercícios de força, para poder manter essa massa muscular, mas acaba acontecendo. Tá? A gente vai acompanhando para tentar evitar isso. Mas, a partir do momento que você está em déficit calórico, a tendência é perder. Então, geralmente acontece, por exemplo, a pessoa treinou pesado um período e fez a reavaliação, não ganhou massa muscular. Com certeza você pode avaliar ali o dia a dia, a rotina, a alimentação, que a pessoa provavelmente deixou de ingerir algum nutriente, né, a quantidade ideal dela diária. Entendi. E aí influencia lá no ganho de massa muscular. Entendi. Na grande maioria das vezes, proteína, que é o que ajuda aí
na construção muscular. Tá? Uhum. Então, assim, o processo de emagrecimento é muito sensível de lidar por causa disso. Você tem que aumentar o músculo, mas no processo de emagrecimento você tem que estar em déficit calórico. Então, assim, é muito delicado, tá? Uhum. E por isso que as pessoas às vezes optam só por querer emagrecer e olhar só o peso abaixando na balança. Né? E não sabe o que está perdendo com isso, né? Exatamente. E mesmo que você explique, às vezes é difícil a pessoa entender. Ela quer ver o peso abaixar na balança. Né? Tem vários alunos que eu faço avaliação, ele reduziu gordura, manteve massa muscular e ele, não estou tendo resultados. Aí eu explico, né? Tudo direitinho. Mas a aceitação disso, né? Aceitação. A gente vem de um contexto de emagrecimento ali, você sobe na balança e o peso diminui. Exatamente. Só que então você acredita que é mais sustentável a longo prazo esse tipo de perda de peso? Com certeza. Do que o que só abaixa na balança. Exatamente. Provavelmente quem tem quando abaixa brusco na balança, perdeu músculo, perdeu massa muscular. Aí não é interessante, aí vem o efeito sanfona, entendeu? E fora os prejuízos, igual você falou mesmo, do joelho, vai cometendo, né? Por isso que eu não concordo com o emagrecimento voltado só com treino aeróbico, só com treino aeróbico, esteira, corrida, bicicleta, parte aeróbica. Fazer um complemento com treino de força, né? Hoje os estudos mostram isso. A melhor forma de trabalhar o emagrecimento é isso. É a junção de exercícios de força e exercícios cardiovasculares. Entendeu? Para ir fazendo essa manutenção, fortalecimento, melhorar o condicionamento, sabe? E aí a gente consegue criar os resultados duradouros dessa forma. Né? Não vai acontecer esse efeito sanfona. Você emagreceu 10 quilos de uma vez só, mas aí você precisou de ficar 2 semanas sem treinar, a pessoa acontece o efeito sanfona, entendeu? Entendi. Se você construir um músculo, seu músculo vai estar consumindo energia. Aí é um pouquinho mais lento esse processo sanfona, esse efeito sanfona, entendeu? Entendi. E agora me fala uma coisa assim, que aí gente, é tudo que eu vou pensando e vou trazendo, né? Então, dá pra eu pensar na minha vida idosa agora. Então, o que eu tô fazendo agora, a minha luta de ir pra academia, de investir meu tempo e meu dinheiro nisso, eu tô colaborando para essa vida idosa porque eu vejo muitos vídeos falando, mostrando, tipo assim, para você ser um idoso ativo, tipo, que anda, que consegue pegar uma sacola no chão, coisas que a gente vai perdendo ao longo da vida. É possível a gente cuidar disso hoje? Claro, quanto mais cedo começar, melhor, entendeu? Quanto mais cedo, melhor. Vai construindo hoje para tentar evitar uma osteoporose, entendeu? A musculação, o treino de força está ligado a isso, né? A parte óssea. Então, geralmente a pessoa que está propensa a ter uma osteoporose, os próprios médicos já indicam para fazer o treino de força, para ajudar nessa questão. Então, para evitar os riscos, né, dos ossos ficarem mais fracos, a parte muscular, porque tende a perder músculo. Então a pessoa vai perdendo músculo, vai ficando mais fraca, a postura vai cometendo. Observa, por exemplo, o idoso ele tende a ficar com a postura mais... Então já está associado à parte muscular. Entendi. Entendeu? O músculo vai ficando fraco, o corpo vai ficando mais frágil. Então a parte muscular entra nisso, entra na questão de acúmulo de gordura. Né? A partir do momento que a gente nasce, já começa a acumular gordura no nosso corpo, né? Nas artérias. E aí se você tem um hábito alimentar ali, de alimentos que são, né, propícios a aumentar essa gordura, vai só acumulando. Então, quando você chega na vida idosa, se você não tem uma vida ativa, esse acúmulo vai ser bem maior. E aí já vem as doenças cardiovasculares. Tá tudo associado, uma coisa com a outra. Eu me lembro muito do meu avô, que ele morou na minha casa com os meus pais por uns 2 anos, e que a minha mãe, eu era criança, né, e minha mãe comprava uns hipercalóricos para ele. Eram uns vidros que a gente tem hoje, né, de suplemento, mas naquela época era uma coisa assim, muito menos acessível e ninguém conhecia, assim, né? Uns vidros enormes de hipercalórico. Por que isso acontece? Né? Porque eu sempre fiquei com essa dúvida, porque depois que eu cresci, eu precisei suplementar algumas coisas, eu fiquei me questionando. É porque talvez estava faltando massa muscular? Não é bem isso não. Porque a suplementação é o que? O suplemento é para suprir alguma necessidade.
Por exemplo, tem um horário do seu dia que você não consegue parar para fazer o seu alimento, não consegue parar para comer algo. Então o suplemento ele vem com uma forma prática para você tomar e ingerir aqueles nutrientes que você precisa para completar o seu dia. Entendi. Outra coisa também, para pessoas que gastam muita energia, muito calorias no dia. Então, para ela tem que ingerir uma quantidade maior de alimentos. Porque fica difícil. Vamos supor que você tem que comer de 3 em 3 horas, batata, arroz, carne. Então, fica complicado de você ficar comendo aquele grande volume. Então, utiliza dos suplementos, que é uma coisa, né, líquido, que é muito mais prático. Então, utiliza o suplemento para suprir essa necessidade. Vamos dar um exemplo. Se eu for ingerir 500 quilocalorias de alimento, vai dar um volume maior. Se eu for ingerir 500 calorias de suplemento, é um volume pequeno de líquido, entendeu? Então é estratégia, não adianta só comprar um whey e tomar. Exatamente. E outra coisa, o suplemento ele não vai fazer você ganhar massa muscular. Ele vai ajudar na recuperação e aí construir o músculo. Entendi. Entendeu? Porque a gente vai gerar o estímulo do seu músculo, né? Você está treinando lá. Aí a gente conseguiu gerar microlesão na fibra muscular. Aí o seu corpo é tão inteligente, o músculo é inteligente, ele fala, opa, eu tenho que recuperar, ficar mais forte, porque está tendo um estímulo pesado aqui, senão eu não vou aguentar de novo. Aí no processo de recuperação, ele vai recuperando, ficando mais forte. Então o músculo que é mais fino, ele fica mais grosso, ele fica mais forte. Então ele recupera na hora que você está descansando. E quando você está descansando, precisa desses nutrientes que você ingeriu, que você comeu. Então precisa do carboidrato, precisa da proteína, da gordura boa, que vai ajudar a recuperar. O nutriente principal para essa recuperação é a proteína. Então não adianta também você tomar um suplemento e não treinar, não fazer o exercício, porque aí não vai construir, porque você não está gerando microlesão, você não está forçando ele a se desenvolver. Então entra com uma estratégia alimentar, o whey protein, que é a proteína, os hipercalóricos, então entra nas estratégias de nutrientes, nas estratégias alimentares. Entendi. E assim, só para fechar, e quem já está na vida idosa? Quem aí já é um idoso e não pensou nisso, não teve oportunidade muitas vezes, né, de pensar nisso na infância, na adolescência, enfim. O que dá para fazer agora? Só começar a fazer também vai ser. Lógico, claro que na vida idosa o músculo demora um pouquinho mais para responder, né? O processo é um pouquinho mais lento. Às vezes já tem alguma comorbidade, exatamente, né? Então precisa de ter um certo cuidado maior, né? Então, mas qualquer idade é recomendável começar, né? Começar e fortalecendo, exatamente. Começa 1, 2, 3 vezes a semana, né? Uhum. Hoje, cada vez mais a gente vê muitos vídeos de idosos treinando e pegando até uma carga mais elevada, um pouquinho, com cuidado, né? Uhum. Mas pegando carga mais alta. Então é muito importante. Nunca é tarde para começar. Se começar, vai fortalecer e trabalhar essa longevidade. Tá? Fortalecer músculo. Então, assim, né? Aí, para finalizar, no pontos específicos aí para o ganho de massa muscular, que é muito importante. Então, a parte alimentar, que é suprir a necessidade, né? Que é a parte de treinamento. Então, sempre um treino que vai variar estímulos, isso que vai fazer desenvolver parte muscular. Então, não adianta também eu sempre fazer o mesmo exercício. Só aeróbico não funciona? Só aeróbico não. E sempre fazer o mesmo tipo de exercício, sempre o mesmo estímulo. Por isso que a gente sempre muda o treino. A gente gera estímulo diferente, muda a repetição, muda a carga, repetições baixas, repetições altas, mudar a intensidade. Isso é o grande, vamos dizer, o pulo do gato para o ganho de massa muscular. Gerar estímulo diferente. Alimentação, estímulo diferente no músculo e recuperação. Então é onde que você vai construir esses músculos, na parte de recuperação. Então descansar, alimentar bem também vai estar atrelado, mas uma recuperação vai ser na parte de descanso. Então do sono, né, parte mental, de relaxamento, para ajudar nessa construção de massa muscular. E a constância. Porque, por exemplo, você treina pesado uma semana, se você ficar uma semana parado não adianta. O músculo ele tem o tempo certo de dar estímulo nele. Então, geralmente a gente dá um estímulo no músculo, ele vai demorar 48 horas para recuperar. Se for um estímulo muito pesado, tem alguns protocolos de treinamento que a gente utiliza até mais. Você treina um grupo muscular por semana.
Mas aí é um estímulo muito intenso, mais pesado, um estímulo de forma diferente. Mas de forma geral, 48 horas, 72 horas para recuperar. Deu essas 72 horas, se eu não gerar estímulo novamente, aí você já começa a cair, entendeu? Por isso que a gente vai na academia um dia e treina um grupo muscular, no outro a gente treina outro. Porque aquele do dia anterior a gente está recuperando. Está recuperando, exatamente. E aí, se você demorou, passou, o músculo recuperou totalmente. Aí está na hora de dar autoestímulo. A parte mais difícil do treinamento é essa. Você saber a hora que o músculo está totalmente recuperado. Eu não consigo saber isso, não tem como. Então é só de acordo com os estudos que falam X horas, esse método de treino são X horas para recuperar. E também, né, dor tardia. Às vezes a pessoa está com muita dor muscular, quer dizer que não recuperou totalmente ainda, né? Mas recuperou, tem que dar autoestímulo. Se eu demorar para dar autoestímulo de novo, aí atrapalha todo o processo. É o gráfico, lembra? A gente fala de ondulatório. Então gerou estímulo, eu gerei estímulo, desceu, ele recuperou, ficou mais forte. Quando ele está aqui, recuperou, ficou mais forte, se você não gerar autoestímulo, ele vai cair, gera estímulos, fica mais forte. E aí vai, é um gráfico mesmo. Uhum. Então esses são os pontos principais para o ganho de massa muscular. Legal, né, gente? Vamos compartilhar com as pessoas, né? Para saber dessas informações, quem está buscando emagrecimento. Claro, com certeza. Emagrecimento, saúde, qualidade de vida, bem-estar, sentir bem no corpo, postura, né? Então, assim, espero ter feito sentido para vocês. Para mim fez muito, porque eu aprendi um montão de coisa. E agora a gente vai lançar a nossa segunda temporada. A gente vai tirar aí um período de férias, mas a gente volta em agosto com tudo. E é isso, galera. Valeu aí, até a próxima, até a segunda temporada.